possa estar recebendo do governo do Estado nesse período agora, que já está se aproximando, acho que o tempo legal para qualquer ação deve estar em torno aí de um ano e pouquinho, né? Exato. Essa proximidade, essa simpatia que o governador tem pelo senhor, a gente percebe que não é só pela questão partidária, tem uma coisa meio que pessoal aí, né? Vai reverter em benefícios concretos para nós ou vai ser só mesmo essa amizade profunda que tem aí o trio Panunzio, Erinaldo e Alckmin? Recentemente nós tivemos uma reunião com o governador, com alguns secretários, e nós temos, evidentemente, alguns pleitos ao governo do Estado. Espero que a gente possa transformar esse bom relacionamento também em termos de algumas conquistas para o município. O governador já sabe das nossas pretensões, sabe da nossa necessidades também, né? Da nossa principal proposta, que é aquela avenida de Brigadeiro Tobias. Essa é ousada, hein, prefeito? De Brigadeiro Tobias até a saída para Salto de Pirapora e Piedade. Quando ele esteve aqui, ele já fez o anúncio dos 2 primeiros quilômetros e meio, vindo de Salto de Pirapora e Piedade até Santa Helena. E a nossa proposta aqui de Santa Helena, ela faça uma deflexão, passe por cima da estrada de ferro e do rio e se encaminhe em direção a Brigadeiro Tobias. Nós temos algumas pendências, algumas obras que nós pretendemos, evidentemente, trazer do governo do Estado para Votorantim. Estamos agora com uma creche-escola, que estamos firmando o convênio, quero ver se consigo pelo menos mais uma, com 4... O senhor já passou algumas demandas para o governador. Com quatro creches, 2 em andamento e mais uma que a gente já vai licitar, e eu quero ver se consigo mais uma ou 2, porque tem uma que nós estamos firmando acordo com a firma aí para nos ajudar aí também a fazer. Então, a gente eu espero do ano de 2013, se tudo correr bem, ou no máximo início de 2014, a gente ter a demanda de criança para as creches sob controle. Na área de escola, tivemos uma reunião com a dirigente regional de ensino, planejando todas as escolas que deverão ser construídas em Votorantim nos próximos anos, em decorrência do programa habitacional que está em andamento. Devemos correr atrás agora, porque já há uma proposta do governo em termos de um trabalho voltado mais para o idoso, onde se pretende, quem sabe, construir um espaço melhor do que o que eles têm hoje. O nosso programa de moradia, que também está em andamento. Estou preocupado e vou correr atrás de recursos também para saneamento. Preciso mexer com canalizações e córregos, porque nós vamos ter que refazer alguns trechos, alguns lugares que precisam. Enfim, nós estamos se mexendo. Devo também batalhar um pouco de recursos para pavimento e continuar mexendo com habitação. O senhor está confiando bastante também nessa aproximação, nessa relação com o governador. Porque eu tenho obtido uma possibilidade, um aceno favorável, né? Aliás, o senhor esteve agora lá em Santos, foi lá dar um abraço rapidinho no governador, né? E voltou para a cidade. E lá mesmo conversamos com o secretário sobre alguns pleitos nossos. Eu iria complementar perguntando para o senhor, mas me fugiu aqui agora, nesse exato momento me fugiu o que eu ia perguntar. Luciana, vamos então Tem uma pergunta? Eu tenho uma questão aí, ele encerrou aí até quando você estava comentando. Retomei, posso? Me perdoe, me perdoe. É sobre recurso do Estado. Desculpa, Luciana. Essa semana a gente recebeu aqui em Votorantim, passou aqui inclusive na TV Votorantim, o Nelson Marcúcio, que é o representante da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. E uma das coisas boas e bonitas que Votorantim recebe esse ano é os Jogos Regionais, né? Os Jogos Regionais.
E eu não sou especialista em esporte, mas o Cacá Martins, que faz parte da nossa equipe, e sentiu assim que a verba que a Secretaria de Esportes está disponibilizando para os jogos regionais é um valor que corresponde a um evento médio feito pela própria prefeitura, talvez. A né? Secretaria de Esportes estadual. Estadual, sim, estadual. É um valor que é um evento que a prefeitura já fez e faz, né? O senhor deve estar a par desse valor também, a prefeitura entra com mais 20%, acredito, né? Mas um evento desse porte, onde vai estar recebendo toda a região, até porque um campeonato regional, com a visibilidade que vai dar para a nossa cidade, a movimentação que vai estar dando para a nossa cidade. O senhor não achou também? Ou o senhor está contente, está feliz com o valor que a cidade vai receber para realizar? Não. Porque tem um ônus também, não é só o bônus, não é só a alegria de receber a festa, né? A cidade tem aí uma responsabilidade grande. Na realidade, a gente vai... Uma coisa é o que ele oferece, outra coisa que a gente vai avaliar e completar. Então essa amizade com o governador, ela tem que... Outra coisa é o seguinte, parte desse evento não pai. sai desta verba, uma parte... O grupo, eles mesmos bancam direto, o pessoal deles que vem hospedado por conta deles. Tal. Tá. Então, não é tudo... As delegações, elas mesmo bancam Não, isso. as delegações, elas ficam e elas recebem um apoio, o equipe dele, o Comitê Central também tem um apoio. Então, essa verba, ela tem algumas finalidades e outras eles complementam, mas assim mesmo, não tenha dúvida, se os valores forem insuficientes, a gente vai tentar batalhar para que eles sofram um reforçozinho. Só para o telespectador ficar mais informado, é em torno aí de R$300 mil, que é a verba que a Secretaria de Esporte do Estado disponibiliza para o município organizar o evento, que é os Jogos Regionais. Por falar nisso, o nosso ginásio do Mirante dos OVNIs não ficará pronto até os Jogos Regionais, mas temos a possibilidade de talvez utilizar as instalações da fábrica Votorantim, do Grupo Votorantim, lá da Santa Helena. Como está essa negociação? Olha, nós vamos utilizar alguns ginásios de esportes de Sorocaba, porque antes da gente confirmar a participação, nós precisávamos saber, porque nós não dispomos de praças esportivas todas para abrigar um evento do Porto dos Jogos Regionais. Então, nós deveremos usar algumas praças esportivas de Sorocaba. O Mirante de OVNIs, infelizmente, por um erro de contrato, de concorrência pública tal, não daria tempo. Aliás, o senhor já assistiu alguma novela mais longa do que essa? Hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal do Grupo Votorantim, que houve uma ajuda financeira do grupo para o Mirante de OVNIs. Então, existe uma parte da disponibilidade dos recursos e a Prefeitura teria que arcar, e se fosse o caso, até arcaria, mas tem que desatar um nó proveniente de um contrato, de um problema que aconteceu e que nós vamos ter que resolver. Bom, não dá para usá-lo agora. Não dá tempo. Certo? Estamos iniciando uns reparos no Centro Esportivo Aldo Virgori para deixar o Centro Esportivo Aldo Virgori. Sermag. Mas acho que vai ser difícil usar também o Santa Helena. Santa Helena vai ser ocupado agora na segunda quinzena de abril por um grupo do Exército que vai vir fazer um treinamento urbano aqui em Votorantim. Após a saída deles em maio, nós vamos tentar dar uma verificada se terá condições de ser usado lá, e aí, se for possível, inclui-se o ginásio lá de Santa Helena como alternativa. Se não, o esquema já está sendo montado para que, se não der para usar, a gente teria condições de resolver no que diz respeito a ginásio de esporte sem precisar de lá. Certo. Eu vou voltar àquela pergunta que eu ia fazer e eu fui... Eu te interrompi porque eu não me lembrava dos Jogos Regionais. Ele comentou aí sobre as parcerias, o que ele tem pleiteado junto ao Estado, né? O governador esteve aqui na cidade para anunciar aí a construção das 123 moradias na Chácara Ondina e também a possível vinda de mais 2.000 moradias, né? 1.300. 1.300 moradias, perdão.
Essas 123 que estão em construção são para quem? Quem poderá morar nessas casas? Olha, o programa do governo, ele se divide por faixas salariais. De 1 a 3 salários mínimos é aquele pessoal de baixa renda e onde há o maior subsídio de recursos do governo federal. Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, programa de desfavelamento. É algo tipo assim, a pessoa vai pagar tipo 50, 60 reais por mês durante 10 anos. Vai ficar em R$6 mil o empreendimento. 6 e pouco, um imóvel que em valor de mercado hoje estaria na faixa de 70, 80 mil reais. Então, é um imóvel subsidiado que as pessoas têm que agradecer e fazer tudo para sendo contemplado, né? Conservar um imóvel desse. Esse para quem mora em favela, né? Não, isso é para quem mora em favela e tem um projeto para 1 a 3 que necessariamente não precisa ser o favelado. Certo? Aí é outro critério, outro sistema de uso. Os de 3 a 6, que normalmente já entra na grande faixa da maioria que tem essas prestações, na faixa de 400, 500 reais, que uma boa parte disso são empresas particulares que se beneficiam e entregam um próprio. Existe um projeto de 1.000 moradias que vai acontecer próximo do São Lucas. Este vai também ser na faixa de 1 a 3 salários mínimos. E nós temos outros conjuntos na Vila Gale, no Votocel, lá na Vila Ondina, entende? Esses daí são de 1 a 3? Tem de 1 a 3 e tem de 3 a 6. Da Vila Ondina? Da Vila Ondina deve ser de 3 a 6. E daí são as pessoas que já se cadastraram em 2009? Haverá um novo cadastramento sem tornar sem efeito aqueles cadastrados em 2009. Uma atualização. Exato. Por quê? Porque aquele pessoal, ao longo desse tempo, ou arrumou em outro lugar, conseguiu resolver o problema, então você estaria trabalhando em cima de dados que já estão praticamente defasados. Então, haverá uma nova inscrição, mantendo-se inscrito aqueles. Não é que será priorizado, ele se mantém na listagem. E vai ser por sorteio daí? Não existem uns critérios de avaliação, porque quem determina quando é o caso da Caixa tem um processo natural. Por exemplo, o pessoal, você vai encaixando e vai tendo um processo seletivo natural. Aqueles que forem preenchendo, porque a ideia é continuar fazendo os programas. Por isso que a gente entende que não tem motivo de ninguém estar invadindo a área. A cidade não está de braço cruzado, está trabalhando e está buscando soluções até para os mais pobres mesmo, entende? Por isso que a gente está trabalhando em cima disso. Mas, normalmente, os projetos de 3 a 6 são feitos por empresas particulares, porque ela entra numa faixa financeira que compensa as empresas particulares fazerem. Prefeito, para a gente esgotar esse assunto de habitação, de moradia, o Jardim Pedroso, ali na região do Itapeva, já teve 3 datas que era para ser entregue esses apartamentos. A última foi em dezembro, passou para esse ano, para o governo do senhor, e esses apartamentos ainda não foram entregues, né? O senhor está a par dessa situação, desses apartamentos? Quando vão ser entregues? O que está acontecendo? Por que não foi entregue ainda? Quem vai ocupar esses apartamentos? Eu estive lá faz acho que mais ou menos uns 20, 30 dias visitando os apartamentos. Eles estão em fase final, os primeiros blocos na entrada, que eles chamam Vila Pedroso 3, certo? Estava acontecendo um problema de uma servidão administrativa e o projeto social, que esse projeto social normalmente acontece no mínimo 60 dias antes da mudança e 4 a 5 meses pós-mudança, que é aquele trabalho de preparação do pessoal para viver dentro de um sistema que ele não vivia, diferente. Eles, né? Entende? Então, esse processo está sendo desenvolvido, foi publicado esses dias o cancelamento do contrato inicial, está sendo feito um outro contrato, e esse trabalho deve se iniciar por esses dias. Vai ser terceirizado.
Mas pelo que nós percebemos, as casas, os apartamentos, acho que 60 dias no máximo ele estaria pronto, que era o tempo de trabalhar com esse pessoal e iniciar a mudança. Estamos resolvendo o problema na Vila Pedro já começou o outro conjunto, lá na Vila Garcia já começou e o último que deve começar agora é na entrada do Votocel. Tudo bem. Certo. E quem vai morar neles são as pessoas que já foram cadastradas. Foram cadastradas. Para esses não tem o novo os que estavam nas áreas, então a prefeitura está bancando o aluguel social para eles, 3.600 por mês, para eles irem morar em algum lugar. E para garantir a eles o direito de retorno, porque se eles não saíssem do lugar, não dava para construir o prédio. Na Vila Garcia. Certo, na Vila Garcia, no Votocel e no Itapeva. Nos 3 lugares, nesse programa desfavelamento, ele está sendo feito desse jeito. Então, como é que você faz agora? Você vai precisar de 100... tem 100 apartamentos, você chama 150 pessoas e vai fazendo a classificação, cruzamento de dados, o preenchimento e tal. E quando chega no final disso, você tem a seleção dos 100 que se encaixam dentro do processo. Até porque tem exigências, né? Que a Caixa, embora seja uma taxa mínima por mês que tem que pagar, mas a pessoa tem que ter documentos, né? Tem que estar legalmente apta a arcar com isso. E é impressionante com a possibilidade de cruzamento de dados. Quando a pessoa fez uma declaração que não bate, a coisa para lá e vai ter que esclarecer onde que a coisa furou, onde que não deu certo. Porque às vezes a pessoa pode se cadastrar, ela se cadastra, o marido se cadastra e fica como se fosse ganhar 2 casas, né? Exato. Pode acontecer isso. Aí quando você cruza o nome em outra circunstância, você checa que a declaração ali não bateu. Entendi. Professor Erinaldo, acho que agora para encerrar essa questão de moradia, isso palavras de uma pessoa que mora há muito tempo, morou por muito tempo em área verde aqui na cidade de Votorantim. O prefeito Erinaldo, nas outras vezes que foi prefeito, foi mais tolerante com a questão de ocupação de áreas para aquelas pessoas que não tinham de morar. Isso é um depoimento de um cidadão, de um senhorzinho falando. Na tentativa de ocupação lá no Jardim Primavera, a questão de algumas semanas, a ação foi rápida do poder público, né, no sentido de impedir aquela ocupação. Essa fala desse cidadão corresponde, o Erinaldo era mais tolerante, a situação era outra, o momento era outro, a cidade era outra, né? O que mudou e se a forma com que foi, a rapidez com que foi resolvido, solucionado aquela questão da ocupação, passou pela sua determinação, obviamente, né? E qual o auxílio que foi dado a essas famílias que tentaram essa ocupação? Olha, Kermes, o Jardim Primavera é um dos maiores exemplos de trabalho que nós fizemos na área social para habitação. Então, eu acho que alguém que mora no Jardim Primavera, que tem um exemplo do nosso trabalho, não tem onde morar e vá ocupar uma área de preservação permanente, num momento em que tem um plano em andamento e que ele pode plenamente ser incluído nesse plano, sabe? Então, não é uma questão de ser mais austero, ser mais rigoroso, não. É uma questão de você, quando você não tem uma alternativa e você vê que uma pessoa precisa, é uma coisa. Quando nós agimos, todo mundo voltou para sua casa, porque todo mundo tinha onde morar. Certo? Então, veja bem que é alguma coisa orquestrada, alguma coisa perguntar para o senhor, direcionada. Pode ser uma ação política também? Eu não quero dizer ação política, não, mas que todo mundo voltou para suas casas, voltou para suas casas. Então, eu acho que você é prefeito de uma cidade, você está administrando as coisas que é do povo, que é da população, você não pode ser conivente com situações que você está vendo que não está correto. Com 4.500 moradias engatilhadas, com mais de 15% com possibilidade de abrigar mais de 15% da população, e você está vendo que a coisa está aberta, está se beneficiando os mais carentes, não tem sentido alguém instigar outro
para invadir. Aliás, quero até aproveitar, por favor, não procedam desse jeito, se inscrevam da forma correta, porque a intenção nossa é beneficiar aqueles que precisam. Então, não há que se tomar esse tipo de ação e nem ser influenciado por quem quer que seja. Tudo bem. Erinaldo, para os funcionários públicos, tem algum projeto de habitação específico ou eles entram na mesma listagem de todo mundo? Nesse momento, não, mas é possível, se eles quiserem, se reunirem em cooperativas e criar uma cooperativa específica voltada para habitação para eles. Isso já foi cogitado algumas vezes, mas a coisa não prosperou. Mas se acontecer deles criarem uma cooperativa específica, não tenha dúvida que nós vamos estar do lado deles e ajudá-los a conseguir recursos e ter uma condição de moradia melhor. Legal. Luciana, o pessoal está ligando aí. Muita gente ligando, deixando um alô então, aqui pra gente. Vamos lá? O Ângelo Sebastião Rolim, do Serrano 2, nos acompanha. A Elisa Maria, da Vila Irineu, manda abraço a todos. O Lazinho Pereira, da Vila Irineu, lembrando que todo mundo que nos assiste, liga, deixa aqui o recado, também participa aqui de todos os sorteios da noite de hoje. A Terezinha Madureira, do Parque Bela Vista, a Daniela Aparecida Batista, do Jardim Clarice, a Valquíria Ferraz, do Jardim Europa, Roseli Batista Oliveira Henrique, do Jardim Paulista, a Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, manda abraço a todos nós, a Leila Maria, do Promorar, parabéns ao prefeito. A Ana Beatriz Gonzaga, do Jardim Araújo, também nos acompanha. A Maria Lúcia Lima, do Vossoroca, manda abraço a todos nós. A Maria Salles Bueno, da Vila Guilherme. Maria Luísa Nunes, da Vila Irineu. A Desirê Cáceres, lá da Campos Sales, nos acompanhando pela internet. Estamos ao vivo agora, sexta-feira à noite, no www.tvvotorantim.com.br. Agora são quase 9 horas da noite e esse programa também é reprisado no domingo. O Hélio Souza, do Parque Bela Vista, nos acompanha. O Ivan e a Ivone, da Barra Funda. Abraço ao Wellington, Luciana e ao Erinaldo. É um casal, Ivan e Ivone? É, o senhor conhece? Ah, Ivone, então, Ivone. mandar um abraço especial aí ao prefeito. A Sônia Maria Silva Longo, da Vila Jardine. O Beto Zen, manda abraço a todos, Vila agradece... Jardine, Sorocaba, será? Ah, Vila Jardine né? O Beto Zen manda abraço a todos, agradece o prefeito pelo apoio na realização da Caminhada da Penha. Obrigado à Prefeitura pela infraestrutura na 15ª Caminhada da Penha. Nós parabenizamos também o Beto Zen aí pelo grande evento que ele realizou, né? Isso, e aliás, amanhã na Gazeta de Votorantim, a charge da Gazeta, que é aquele desenho, né? Que o artista brinca com uma notícia, é sobre a Caminhada da Penha. E olha, Beto, eu dei boas gargalhadas na hora que eu vi a charge da Caminhada da Penha, só para deixar você curioso. A Isabel Cristina Albino, da Barra Funda, nos acompanha. O Lourival Ribeiro Lima, da Campos Sales. Luan Vinícius Nunes, da Vila Irineu. Carlos Ferreira Santos, do Jardim Fortaleza. Mauri Ruiz, do Vossoroca. Ele questiona o prefeito. Quais os pontos positivos que o senhor vê no governo passado? Pergunta capciosa. Depois eu quero fazer uma pergunta para o prefeito, porque ontem a Fabíola não sabia. Portanto, posso perguntar? É ao lado da Vila Nova. Ah, o senhor estava atento aí. Não se preocupe, o Jardim Fortaleza. Então tá bom. Olha, não tem que ver, não existe possibilidade de um prefeito exercer um mandato, administrar um orçamento de quase R$1 milhão, certo? 1 milhão não, R$1 bilhão, né? E você, claro que tem os pontos positivos, deve ter os pontos que são passíveis de crítica, mas tem pontos positivos, tem as coisas que ele fez e com toda certeza resolveu o problema da população. Certo. Que elegância esse prefeito Erinaldo, hein? A Tatiana Perscarolo, do Altos de Votorantim. Quero saber por que os auxiliares de serviços gerais não têm direito de vender a licença prêmio. Perguntas. Olha, direito ou não, em termos de funcionalismo, é ditado por lei. Com toda certeza, o administrador público ele não faz o que ele quer, ele atua dentro da lei. Se a lei permite, o cidadão tem o direito, se a lei não permite, não tem. E em relação aos auxiliares de educação infantil, de serviços infantis, elas sempre ligam aqui para nós, elas estão sempre querendo saber quais são as melhorias que elas terão. Principalmente, elas questionam, né,
a quantidade de crianças que elas têm que dar conta na sala de aula, a carga horária delas, elas têm menos dias de férias durante o ano e elas acabam trabalhando como professoras, embora não sejam auxiliares. Bom, deixa eu contestar cada uma dessas coisas que você está falando. Por exemplo, a jornada de trabalho da auxiliar de serviço infantil é igual a de Sorocaba. Certo. Menos dias de férias durante o ano não existe. Ela pode não ter o recesso que a circunstância não permite, certo? Não tenho absolutamente nada com elas pleitearem melhoras e salários, isso é o direito de todo mundo. E até acho que se a circunstância, a hora que as circunstâncias me permitirem, eu possa trabalhar com elas de alguma forma que tente até melhorar a situação delas. O que eu não posso é nesse momento. Elas tiveram uma reunião com a secretária de Educação e a secretária conversou com ela sobre a situação de momento. Toda a minha vida como prefeito, particularmente na gestão passada, eu sempre procurei dar uma condição de trabalho boa para os funcionários, sempre procurei tratar o funcionário de uma forma que eles ficassem satisfeitos, mas infelizmente a circunstância de momento não me permite fazer determinadas coisas. Então tem algumas categorias que pleiteiam, não pleiteiam agora comigo, não, já estavam pleiteando no passado. Só que neste momento, infelizmente, eu não tenho condições. Tenho pedido para eles que tenham paciência. Eu preciso fazer um ajustamento muito grande na prefeitura em termos de receita e despesa para mim poder atender alguns casos. Mas nesse momento eu peço para eles que tenham paciência. Estou fazendo o possível para manter o poder de compra dos funcionários municipais, do salário deles, em dia. Se algumas coisinhas têm acontecido, pode ter certeza que não é falta de recurso, porque eu procuro ser responsável nas coisas que eu faço. Alguma falha de programa de computador, alguma falha às vezes até humana, mas não que a gente tenha interesse ou faça intencionalmente qualquer coisa para prejudicar os funcionários. Peço auxiliares de serviço infantis, aos dentistas que também têm pleiteado alguma coisa, aqueles que de uma forma geral aspiram uma melhor em termos de salário, em termos de condições de trabalho, em termos de jornada, que tenham paciência, que vai chegar uma hora que a gente vai poder discutir, quem sabe solucionar esses problemas. Acaba sendo uma luta antiga delas, né? Isso desde que o debate dos fatos está no ar, sempre elas ligam e falam, principalmente porque o Ministério Público às vezes exige que uma criança seja matriculada na creche. E daí a prefeitura cumpre e coloca a criança lá na classe. E vai superfaturando o número de crianças na classe e a qualidade diminui drasticamente. Porque a gente imagina uma pessoa para cuidar lá de 30 crianças e é um cuidado que não é você dar aula e as crianças vão... Então, Luciano, olha, a prefeitura tenta manter nas creches o limite considerado bom, ideal, tal, e acontece isso, sim, da justiça às vezes determinar que seja colocado um determinado aluno ou dois, certo? Mas há uma preocupação. Quem está acompanhando o jornal do município percebe que nós não deixamos, saiu alguém hoje, imediatamente a gente convoca outro para não haver prejuízo em termos de número de funcionários, de qualidade de serviço. Então nós temos procurado, claro, não são perfeitos, alguma outra coisa acontece, mas a gente tem procurado agir de forma correta. Certo, correto. A Paula Nunes Silva, do Itapeva, pergunta por que diminuiu a escola integral? A escola integral não diminuiu, a escola integral está passando por um processo de adaptação. O próprio Planeta Educação continua trabalhando na escola integral. Nós estamos agora fechando alguns acertos para a prática de esporte na escola integral, um período, em alguns dias, a prática de esporte. Então ela está se completando, porque todo mundo sabe que eu disse quantas vezes, o gargalo em Votorantim na educação são 3, creche, escola integral, ensino profissionalizante de nível médio, não é isso? Espero equacionar o problema das creches até o ano que vem. Estamos tentando melhorar a escola de período integral e, se tiver oportunidade, nós vamos batalhar no ensino médio profissionalizante. Certo. O Tomás Martins, nosso colega aqui da casa,
Manda parabéns ao prefeito pelos 100 dias de mandato e também manda abraço a todos nós. Muito obrigado. A Renata Rodrigues Machado, do Jardim Clarice, também nos acompanha. A Ana Caroline Correa, do Jardim Icatu. O Silas Leite Júnior, do Jataí. Votei no Erinaldo e confio nele. Muito obrigado. O João Batista Freitas, da Vila Guilherme, manda abraço a todos nós. O José Gabriel Cabelo, do Rio Acima. Beijo para Maria Isabel e Eubina. O Carlos Alberto Segatti Júnior, do Altos de Votorantim, nos acompanha. O senhor conhece Maria Isabel e Eubina? Não? Não. A Rose Rodrigues Ricardo, do Jardim Clarice, nos acompanha. O Jura, da Vila Nova, também sempre nos acompanha. Amanda Leme, do Jardim Paulista. Maria Aparecida Silveira, do Parque Bela Vista. Neri Laureano, do Rio Acima, manda abraço a todos nós. A Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, também manda abraço. A Rosângela Vieira Segatti, do Altos de Votorantim, também manda abraços. Aliás, eu vi o nome da Gislaine aí, lembrei, não sei se é lá que eu vi uma faixa esses dias, a rua Francisca Bonilha. Francisca Lucas Bonilha. É lá que tem uma faixa falando para o senhor prefeito asfaltar o final da rua? Não sei se é lá, mas é lá perto. A Francisca Lucas Bonilha, eles têm toda a razão de reclamar. Sim, a Francisca Lucas Bonilha era uma avenida secundária do plano diretor, como é a Avenida São João. Ela sairia na Gisele Constantino. Por ser uma rua íngreme, acabaram isolando a avenida, não chegando até em cima. E ela acabou ficando uma rua quase que sem saída, abandonada, sem pavimento. O pessoal tem razão. Agora eu só peço para ela que me dê um tempo que nesse período foi praticamente impossível conseguir resolver. Não está planejado ainda alguns casos. O asfalto lá? Não, a Francisca Lucas Bonilha, algum tempo atrás, se falava até em tentar restaurá-la como avenida. Certo? Porque ela acabou sendo seccionada e ficando num lugar sem saída. Inclusive tem uma região, inclusive de ocupação irregular, tal, que precisa olhar com carinho aquilo ali para dar uma solução. Que é a mesma situação da Avenida Tiradentes? Não, porque a Francisca Lucas Bonilha é a continuação da Tiradentes. Onde a Avenida Tiradentes, ela está ok. Mais para frente, quando ela chama Francisca Lucas Bonilha. Ela muda de nome. O Ricardão do Vossoroca. Ricardão. Ele está falando, prefeito, traz o nosso bonde de volta, por favor. Então, vou dar uma notícia para vocês de primeira mão. Ai, que gostoso, uma notícia de primeira. Atenção, atenção. Hoje, conversando com um representante do Grupo Votorantim, nós falávamos sobre o problema da estrada de ferro. Ele dizia para nós que tem 3 máquinas. Fogo daquelas máquinas do passado, uma foi dada pelo Grupo Votorantim para Santos, uma está sendo oferecida para Sorocaba e uma ficará para Votorantim. Opa, que boa notícia. Mas já restaurada ou nós vamos restaurar? Não, como vamos cuidar dela? Eu acho que também querer restaurar é muito. Mas nós conversamos durante algum tempo, conversamos de coisas que diz respeito à história de Votorantim, que está intrinsecamente ligada ao Grupo Votorantim. E essas notícias que circularam ultimamente deixou a gente numa situação meio desconfortável no que diz respeito às máquinas da estrada de ferro, né? Então, essa decisão do grupo, porque Sorocaba também se manifestou, então, de vir para nós ofertar uma das máquinas para Votorantim. Ufa! Bom, né? Pelo menos um pedaço da história permanece aqui com a gente. Correto. O Evandro Jimenez Walter, do Vossoroca, manda abraço a todos nós. A Madalena Zoto Santos, do Jardim Serrano 2. A Mayla Miranda, do Serrano 2. Ângela Maria Bueno Freitas, da Vila Guilherme. Eunice Pires, da Vila Irineu. Dalila Sampaio Leite, da Vila Guilherme. Diego Alves Silva, da Vila Nova. Lindinalva, do Jardim Paulista, sempre conosco, mandando um abraço. Marcelo Ambrosio, do Vossoroca. Queria saber se é verdade que os taxistas de Sorocaba vão trabalhar no shopping Iguatemi. Tem que esperar primeiro o shopping ficar pronto. Não vai, claro que não vai. Haverá eles vão ficar numa certa distância, como sempre aconteceu. Os de Votorantim, os de Sorocaba e Sorocaba. Só que haverá uma fusão entre shopping Iguatemi e Esplanada.
E todo mundo sabe que eles estão na região limítrofe dos dois municípios. Com toda certeza, eles vão ficar do lado de Sorocaba e os nossos do lado de Votorantim. Do ônibus, né? Exato. A Maria Rosa, do Parque São João. Parabéns, prefeito. Confio no seu governo. A Irene Marli Laureano Rolim, do Serrano 2, nos acompanha. Mário Valdo, da Vila Nova. Claudino Piatti, do Parque São João, manda abraço a todos nós. A Preta, do Parque São João, abraço a mim, ao Wellington e ao Erinaldo. O Diamantino, manda abraço ao Wellington, a mim e ao Erinaldo. Eu acho que esse abraço do Diamantino aqui, ele está querendo dizer alguma coisa, não, prefeito? E o Quintaneja? Ele está querendo dizer assim para o prefeito, ó, eu existo, eu estou aqui, né? É, o Quintaneja. Pessoal, eu tenho uma Secretaria de Cultura. Eu não posso impor situações. Eu acho que o secretário de Cultura ele vai trabalhar, ele vai entender o que é possível. O Diamantino sentou com a gente, ele viu as limitações que a gente tem. Nós temos hoje um problema sério na Prefeitura de Votorantim, que eu considero sério, que foi exatamente os trabalhos, contratos efetuados na área de cultura, e que foi feito de uma forma desordenada, e hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de acertar com esse pessoal. Pagar a pessoa. Então não adianta. Que, na realidade, não foram feitos os contratos, né? Não foi isso legalmente? Exato. Não foi feito o contrato, não foi registrado o empenho, não ficou como restos a pagar. Entende? Então, e os artistas querem receber. Não, existe um documento que está sendo entregue, mas existe uma formalidade legal que tem que ser cumprida. Entende? Então, as pessoas às vezes não entendem isso, mas a gente, quando eu disse para vocês que o administrador não é dono de si, ele trabalha dentro da lei, no que a lei determina, é isso. Eu particularmente pagaria tranquilo todo mundo. Certo? No entanto, eu tenho limitações legais, tem que cumprir as formalidades para você poder pagar. Teve eventos inteiros que não foi feito um contrato, por causa de violeiras, por exemplo. Isso não quer dizer que a pessoa não vai receber, certo? Só que o caminho vai ser outro. Certo. Temos 3 pessoas aqui falando sobre o mesmo assunto. Aliás, é um assunto que já decorreu aqui por diversas vezes, né? E provavelmente o prefeito já deve ter ouvido, mas é uma situação que já foi tentado resolver pela Águas de Votorantim, pelo SAI, e não conseguiu se chegar a uma solução. E o que a gente percebe é que a família está numa situação de desespero com esse problema. Pode ser. Aqui, ó, a Renata Lopes Oliveira, do Serrano 2, a Dagmar Garcia Reis, também do Serrano 2, o Antônio Manuel Santos, também do Serrano 2. Uma família só. Eles afirmam que tem uma casa que verte água, né, pela parede, na rua Jaques Gonçalves. Nós já entramos em contato, como o Ayrton disse, com a Águas de Votorantim, não foi encontrado o problema. E a grande preocupação deles é que empoça muita água e que isso pode ajudar aí na infestação do mosquito transmissor. E outro medo deles é o desabamento da casa, né? A infiltração é muito grande. Não sei se o senhor já tinha conhecimento. Água misteriosa. Não, eu não tenho conhecimento, mas como você sabe, se for um problema de encanamento específico de água, é um problema que a prefeitura não pode. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, olha, o compromisso do poder público se encerra no limite da propriedade. Então, quando você chega e você chegou no hidrômetro e você ligou a partir do hidrômetro para dentro, se o problema for dentro da casa, é um problema do proprietário. Ele tem que quebrar uma parte da parede onde está vendo essa umidade para descobrir o que está acontecendo, certo? Porque aí, se for um vazamento, além do prejuízo que está, ele está pagando água que não está consumindo. Mas não é da casa dele. Pelo que se percebe, não é da casa dele? É uma mina, é uma vertente natural que faz. Jaques Gonçalves, número, depois você me passa o endereço e eu mando alguém dar um pulinho verificar o que se for, por exemplo, uma vertente, alguma coisa, a gente pode até tentar verificar, porque o problema das vertentes não está afeto a Águas de Votorantim. Perfeito. E provavelmente é isso sim, eles vêm sofrendo já há muito tempo com essa situação, só que não chega a nenhuma solução. Luciano, a gente tem uma enquete com algumas pessoas aí da comunidade, da população, fazendo perguntas para o professor Erinaldo. Acho que primeiro vamos para um intervalinho aí de
rapidinho para a gente tomar uma aguinha e a gente já volta com essas perguntas da população. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. A Apevo é uma família a serviço dos seus associados. Na Apevo você tem acesso ao que há de melhor desde a recepção. Ela oferece assessoria jurídica, atendimento médico, terapia ocupacional, acupuntura, aulas de idiomas, psicóloga, fonoaudióloga, podóloga, exames audiométricos importantes, salão para festas e aulas de dança de salão, colônia de férias, viagens e muito mais. E tudo isso por apenas R$ 8,00 mensais. Associe-se e utilize todos os benefícios apresentados com descontos inacreditáveis. Votorantim com mais sabor, comida da melhor qualidade. Isa Refeições e Disque Marmitex. Almoço das 10h30 às 3 da tarde, de segunda a domingo. Super cardápio variado. E a feijoada da Isa, tá fazendo um sucesso. Oh, que delícia de feijoada, gente. E aos domingos, tem aquela costela no bafo e tem frango assado também. Isa Refeições. Disque Marmitex, sabor especial Isa. A sua saúde em boas mãos. A Mediplan Assistencial cuida da sua saúde há mais de 30 anos. E dando mais um passo rumo ao futuro, adquiriu o Hospital e Maternidade Samaritano. Este nosso passo dá a você um atendimento diferenciado e a qualidade Mediplan e Samaritano que você conhece. E tem Mediplan Saúde, Plano Familiar e Empresarial. Ligue 0800 704 5896. Tradição e qualidade em trufas artesanais, que dão água na boca. A Trufona traz para você 13 deliciosos sabores. Trufona, Rua Domingos Arruda Ferraz, número 51, Parque Jataí. Fone 3242-1066. Trufona, o grande sabor. Aqui. O Wellington Opa, fui pego de surpresa aqui. Eu falei que ia tomar uma água e fui mesmo, né? Só que eu estava chegando aqui colocando o microfone. Então estamos de volta aqui no Debate dos Fatos, na TV Votorantim, na rua João Walter 289. Você que não conhece ainda as nossas instalações, é nosso convidado. Estando aqui pelo centro de Votorantim, no horário comercial, dê uma passadinha aqui. A gente vai ter o maior prazer em recebê-lo e mostrar todo o trabalho da TV Votorantim e da Gazeta de Votorantim. O Cacá Martins, durante a semana, não se falou em outra coisa a não ser esses 100 dias de governo, né? Não só do nosso prefeito Irinaldo, mas de todos os outros prefeitos, os prefeitos das capitais e também os vereadores, né? A gente não pode esquecer que os vereadores também tomaram posse no mesmo dia que o prefeito e também completaram aí os seus 100 dias de trabalho. Aliás, aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos 11 vereadores da Câmara aqui de Votorantim, que recebe muito bem a nossa equipe,
participa do nosso trabalho, de certa forma, nos auxilia, tem paciência com a gente, tem tolerância com a gente, entende a nossa situação quando a gente precisa divulgar, falar sobre algum acontecimento ou alguma coisa referente a algum vereador, tá? E então fica aqui o nosso abraço e nossos parabéns por esses 100 dias de trabalho. O Cacá Martins passou a semana fazendo um trabalho aí de ouvir a população, de tirar da população perguntas das mais diversas áreas, né? Em relação à nossa cidade, em relação ao governo municipal. E dentro dessa enquete que ele fez, foi selecionado algumas pessoas, até porque alguns assuntos se repetem muito, principalmente o assunto de saúde, né? Que é uma grande preocupação e um grande anseio da população. As pessoas, elas têm aí uma necessidade muito grande que o serviço público de saúde possa ser melhorado, possa ser visto com um pouquinho mais de atenção, né? Então, a gente percebeu que de cada 10 pessoas que o Cacá conversou, pelo menos 7, 8 pessoas tocaram no assunto de saúde. E a gente sabe e entende exatamente os motivos em que as pessoas tocaram nesse assunto. E o prefeito Erinaldo também sabe, até porque uma das suas maiores bandeiras durante a campanha eleitoral, o tema também foi saúde. E ele já sabia da empreitada que ele teria pela frente em relação a essa pasta que é a Secretaria Municipal de Saúde. Mas, Carlos André, vamos ouvir primeiro, então, os dois primeiros votorantinenses, qual é a pergunta que eles fazem ao prefeito Erinaldo? Prefeito Erinaldo, o que é que você pode fazer pela saúde, pela nossa cidade? O prefeito Erinaldo, não conheço pessoalmente, mas gostaria de pedir carinho e atenção aos funcionários públicos. Eu acho que eles estão muito abandonados. Muito bem, tá aí, rapidinho, 2 mulheres, né, 2 votorantinenses, ou pelo menos adotou a nossa cidade como a sua cidade. Uma pergunta justamente aquilo que eu comecei falando aqui, que é a saúde, e a outra sobre a educação, né? Não, funcionalismo. Funcionalismo público, desculpa, é que ela é professora. Olha, no que diz respeito à educação, todo mundo sabe que eu, inclusive, nem designei um secretário de educação da saúde. O que nós fizemos foi designar um grupo gestor para que esse pessoal tentasse reunir o pessoal da área da saúde e fazer com que eles entendessem que a situação de crítica que se encontrava a nossa saúde precisava sofrer uma melhora e que nenhum profissional estava satisfeito com esse estado de coisa. Então, eu convidei praticamente para que os profissionais assumissem eles próprios a responsabilidade e o compromisso de melhorar a saúde. Os resultados não foram, por enquanto, não tem sido ainda o que a gente espera, mas houve uma sensível melhora, houve uma redução das críticas, com exceção desses últimos dias que eu senti que esses últimos dias acelerou um pouco o processo e a gente sente, mesmo estando de fora, a gente sente. Mas nós estamos vivendo um processo até certo ponto calmo, um ou outro caso que a gente sabia, sempre procurando socorrer ou atender aquilo que a gente estava sentindo que estava acontecendo. Então, esses últimos dias aconteceram, nós sentimos que aumentaram as críticas esses últimos dias, já estou mandando verificar o que está acontecendo. Procuramos treinar as pessoas, os atendentes, para fazê-los entender que quem procura um PA, um hospital, está vivendo um momento sério, uma crise, um problema que as pessoas que vão atender que tem que se entender isso. Porque o atendente do hospital, para ele aquilo é rotina, para a pessoa que vive o problema em si, aquilo é uma anormalidade e um negócio que preocupa, que deixa a pessoa desesperada. Então, preparar o pessoal para atender bem. Já reforçamos o número de médicos e estamos com concurso para mais 21 médicos. A ideia nossa é aumentar o número de profissionais e, quando nós não temos, fazendo contratos particulares com empresas para que não faltem os profissionais.
Então, vamos continuar nesse trabalho e daqui a algum tempo, como eu tinha previsto, se a gente sentir que o esquema que a gente está colocando não der certo, a gente vai tentar mudar. Protelei a minha proposta de governo. Todo mundo sabe, eu deixei claro a minha proposta de setorização, de dar mais ênfase ao trabalho do médico da família, que nós entendemos um trabalho preventivo extremamente importante, e tentamos conciliar a coisa, melhorar do jeito que a situação estava. Se não der certo, nós vamos mexer novamente. Mas a ideia é verificar o que causou esse aumento de reclamações nesses últimos dias e tentar corrigir isso, porque o esquema estava vindo gradativamente reduzindo as críticas. Agora, o que foi detectado, prefeito, é a falta de médico. Apesar de eles estarem lá, ter um número de médicos contratado para atender a população, mas em determinados momentos só tinha um médico lá, né? Então, esse controle sobre os médicos que talvez precise ser... Cobrei isso, inclusive, do sistema onde acontecer falta ou acontecer acúmulo, imediatamente se transferir de algum lugar ou chamar um médico para socorrer isso. Mas tudo bem, nós estamos em cima, cada vez que chega uma reclamação, cada vez que alguém nos liga ou chega ao nosso conhecimento, a gente procura saber o que... Prefeito, interrompendo o senhor só um pouquinho, o senhor falou da contratação de mais de 20 médicos. 21 médicos. 21 médicos, né? E está se pensando em fazer alguma coisa de mais atrativo para que esses médicos venham e fiquem, ofereçam um trabalho a contento para a população, porque o que a gente ouviu e ouve, né, é que esses médicos, eles têm aí todos os municípios os querem, né, de certa forma, né? Não é só Votorantim, até porque a questão da saúde não é uma coisa específica da nossa cidade. Então, eles têm assim, muito mais oferta do que procura propriamente dito, né? E dentro desse projeto, desse plano do senhor, pensou-se alguma coisa, de que maneira poder atrair, falar para ele que Votorantim é o lugar para ele ficar? Só para você ter uma noção, um médico no nosso